À medida que o relógio se aproximava da meia-noite de segunda-feira, pairava no ar a tensão de que novas tarifas punitivas seriam impostas, com ambos os países prontos para retaliar, o que poderia desencadear uma guerra comercial de larga escala na região. Este cenário potencial, capaz de gerar profundas perturbações econômicas, ameaçava a estabilidade não só das economias envolvidas, mas também dos seus parceiros comerciais. Diante disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou sua disposição para suspender temporariamente as ameaças de tarifas dirigidas ao México e ao Canadá. Tal decisão foi tomada sob a condição de um compromisso mútuo por parte desses países em relação ao fortalecimento de suas fronteiras, especialmente no que tange ao combate ao tráfico de drogas, um problema endêmico que vem assolando a região. Esta suspensão temporária de 30 dias traz um alívio nas tensões após um período conturbado, colocando a América do Norte em risco de colapso em sua produção e disparada nos preços. As ameaças não só colocaram em risco potencial o crescimento econômico acumulado ao longo de anos, mas também a existência de parcerias comerciais já enraizadas que sustentam as relações entre as nações. Antes de continuarmos, já deixe seu like para o YouTube e recomendar este vídeo para mais pessoas. A resposta rápida de Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, ao anunciar medidas coordenadas entre ambos os lados da fronteira, incluindo a nomeação de um grupo contra o fentanil e a designação de cartéis mexicanos como grupos terroristas, veio como uma espécie de contrapartida que aliviou parcialmente a atmosfera tensa. A Casa Branca logo confirmou este hiato nas sanções aos aliados norte-americanos, sendo que um padrão idêntico de concessões foi realizado com o México, permitindo um novo período de discussões em torno do tráfico de drogas e da imigração ilegal. Ambos os pontos continuamente evocando preocupações acaloradas na arena política americana. Previamente, no sábado, Trump impôs tarifas de 25% sobre importações mexicanas e canadenses, acrescentando outro obstáculo com uma tarifa de 10% específica para óleo, gás natural e eletricidade canadenses. A escalada tarifária se ampliava também à China, com uma importação adicional taxada em 10% sobre produtos chineses, prevendo-se a entrada em vigor nos dias subsequentes à eventual conversa bilateral entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping. A emissão dessas ordens de tarifas gerou uma reviravolta entre investidores, legisladores e grandes corporações preocupadas com a elevação dos preços de bens importados e o subsequente impacto desfavorável sobre o crescimento econômico. Mensagens de alívio, no entanto, seguiram a decisão de Trump, que, sob a perspectiva de um diálogo promissor com Claudia Sheinbaum, presidenta do México, anunciou a postergação por um mês na briga tarifária. Nas redes sociais, Trump expressou otimismo quanto a novas negociações que facilitariam chegar a um entendimento entre vizinhos. Para liderar este novo capítulo de discussões, figuras influentes como Marco Rubio, Scott Bessent e Howard Lutnick foram convocadas, representando os interesses econômicos americanos, enquanto Sheinbaum comprometia-se ao aumento da segurança na fronteira com a mobilização de 10.000 soldados da Guarda Nacional, estabelecendo assim um balanço para evitar o tráfico de armas potentes para território mexicano. O caminho seguido pelos Estados Unidos ao longo das últimas semanas coletou reações distintas. O Canadá, embora inicialmente descrente quanto às chances de escapar das tarifas, ao longo da segunda-feira, gradualmente convergia para um perímetro de acordo ao agrado de Trump. Mesmo não tendo a mesma confiança depositada no desfecho, em comparação ao México, as tensões diplomáticas entre os dois antigos aliados escalavam em proporção similar ao progresso dos ajustes nos corredores da Casa Branca. Confrontado sobre possíveis motivações, Trump manteve seu habitual discurso desafiador, invocando potencialidades de tarifas ainda mais severas sobre a China, conforme ele reiterou sua estratégia enquanto ferramenta diplomática sobre segurança nacional
e revisitação de acordos comerciais vigentes. Ignorando os temores ao redor, Wall Street manteve-se agitada, tangendo uma espiral descendente após as primeiras notícias sobre a guerra tarifária. Inicialmente, ações despencaram precipitadamente, mas encontros diplomáticos com autoridades mexicanas que resultaram em uma trégua breve recuperaram uma porção das perdas. Setores altamente vulneráveis, como o de tecnologia, sofreram declínios mais substanciais mediante a associação da política aos juros, intensificando repercussões econômicas no quesito inflação, que delineava um corte de previsão logo aproximando-se do outono para alavancar a economia americana. Surgiu como consenso entre muitos analistas presenciar que grande parte do discurso de Trump sobre tarifas não passava além de uma negociação política, empregada como estratagema nas mesas de negociações. No entanto, permanecem brechas sobre a autenticidade desta tática se ela lastreia elementos de uma política consistente. Estariam em campo riscos efetivos diante um cenário oscilante entre alívio ou cilada a curto prazo? No fim das contas, Trump conseguiu se sobrepor aos interesses americanos, ao ampliar o combate a terroristas e imigrantes ilegais nas fronteiras entre os Estados Unidos e o México. Enquanto isso, reações cautelosas emanam de analistas, alertando o potencial prejudicial do percurso econômico global em esferas comerciais já sensíveis a choques financeiros. Em um discurso no domingo, Trump prometeu que tarifas também alcançariam países da União Europeia, instigando um ambiente nebuloso para próximas etapas nas avenidas do comércio internacional. Ao refletir sobre esta reviravolta inesperada, resta compreender onde os limites dessas táticas políticas se encerram e uma estratégia diplomática mais efetiva se inicia, considerando a intensa globalização atual. Nessas conjunturas, adequado às claras evidências somadas, poderia levar simplesmente um erro de cálculo, que poderia prejudicar ainda mais a inflação que já se assola pela herança do governo Biden. Ao menos, ao propor medidas drásticas, Trump conseguiu o que queria. A lei do mais forte prevaleceu e fez com que Canadá e México mexessem suas políticas internas para não se prejudicar domesticamente. Com baixa popularidade, Justin Trudeau se viu na obrigação de não rejeitar todas as vontades de Trump. Se a ação coordenada entre Canadá, Estados Unidos e México dará certo, só o tempo dirá. Entretanto, resta aguardar os próximos capítulos para verificar se México e Canadá cumprirão o acordo com a nação americana. Se a ação coordenada entre Canadá, Estados Unidos e México dará certo, só o tempo dirá. Entretanto, resta aguardar os próximos capítulos para verificar se México e Canadá cumprirão o acordo com a nação americana. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Suas opiniões e perspectivas são importantes para nós. Então não hesite em deixar um comentário abaixo. Até a próxima!